Junto com o FAP, vieram dois filhotinhos. O Dr. Luiz vai falar bastante sobre o NTEP, né? Eu vou falar rapidamente. O NTEP é uma ferramenta nova que foi colocada para o perito médico da Previdência Social. Pessoal, é lei. O Dr. Luiz está aí, médico tem que ser lei, né, Dr. Luiz? E a lei diz que diante de uma perícia médica, onde o CID que afastou o trabalhador coincide com uma lista de CIDs que a Previdência entende que está atrelada ao negócio, ao segmento econômico da empresa, o perito pode considerar aquilo lá um acidente de trabalho ou uma doença ocupacional sem a necessidade de admissão de cargo. Então isso mudou radicalmente o jeito de você ver a perícia médica e os resultados da perícia médica. O médico é perguntado na tela do computador: você deseja considerar este benefício como uma doença ocupacional ou um acidente de trabalho? Sim ou não? Se ele responder sim, na próxima tela ele encerra a perícia. Se ele responder não, ele tem mais 7 telas para preencher. E a fila lá? A fila. Complicado, hein, pessoal? E aí, então, aquilo que é uma doença própria pode virar uma doença ocupacional e contaminar teu FAP e fazer você pagar mais, né? Inverte o ônus da prova. Vou deixar esse capítulo para o Dr. Luiz, que ele é muito mais especialista nesse assunto, vai abordar com mais propriedade. O próximo. Olha o que aconteceu nas perícias, pessoal. Lá embaixo eram as perícias, a quantidade de B91, acidente de trabalho, doença ocupacional, antes da chegada do NTEP. Quando o NTEP chegou em abril de 2007, olha o que aconteceu. Foi lá para cima a quantidade de caracterização de benefícios B91. Próximo. Esse NTEP traz algumas coisas estranhas para nós. Esta é uma lista de doenças que podem estar relacionadas a empresas de transporte coletivo. Então, o motorista de ônibus que tem diabetes, na perícia da Previdência pode ser considerado uma doença ocupacional. E aí, tudo isso vocês estão vendo aí, lombalgia, hérnias, enfim, todas essas doenças podem se transformar numa doença ocupacional para quem trabalha numa empresa de ônibus. Ok? Próximo. Vocês aqui têm uma comparação, olha lá, dores na costa, 100 e poucos casos. Depois do NTEP, 1.632 relacionados ao trabalho. E vai por aí afora. Aumentou 144% a caracterização de doenças ocupacionais. Isso traz um impacto forte. Durante o afastamento, a empresa tem que contribuir com o fundo de garantia. Quando o empregado retorna, ele tem uma estabilidade de 1 ano. Né? Foi caracterizada como ocupacional, uma doença relacionada ao trabalho ou um acidente de trabalho, uma condição que antes não era. Não foi. E o ônus da prova depende de quem? Da empresa. A empresa, uma vez dado a notícia de que foi considerado um B91, a empresa tem 15 dias para se defender. Quer dizer, ninguém vai produzir documento em 15 dias. Tem que estar tudo pronto. Um PCMSO bem feito, um PPRA bem feito, né? Um laudo ergonômico bem feito. Se não tiver, pessoal, passou. Então começa a haver uma caracterização exagerada de doença ocupacional e acidência de trabalho, abrindo uma enorme avenida para um passivo trabalhista que o Dr. Luiz vai abordar. Próximo. João. Oi. Essa questão da estabilidade tem acordo que determina. Bem lembrado pelo Delton. Delton é da área metalúrgica, né?
o acordo coletivo dos metalúrgicos estabelece que, se a doença foi gerada na empresa e que se houve uma redução na capacidade de trabalho, atestada pela Previdência Social, e se o trabalhador reúne condições de desenvolver sua atividade numa outra função, ele está estável até a aposentadoria nos seus campos máximos. Então, continuando, o segundo filhotinho, pessoal, esse é a Previdência não quer assumir esse filho. Eu vi o ministro da Previdência falar há 15 dias, ninguém toca nesse assunto. A Previdência fez um reenquadramento no grau de risco das empresas. Como eu falei para vocês, 1, 2 e 3. Risco leve, médio e alto. Então, algumas empresas no risco 1, algumas no risco 2, algumas no risco 3. O que eles fizeram? Mudaram, fizeram uma migração das empresas perante esses graus de risco. Né? Então, o reenquadramento trazido no decreto 6597, de 10 de nove de 2009, alterou significativamente as alíquotas do SAD, que serão utilizadas para a aplicação do FAP. Veja o que aconteceu. O próximo. Pessoal, vocês estão vendo que esse slide é interessante. Em azul, vocês veem a situação como é hoje. Em vermelho, como ela vai ser em 1º de janeiro. Como vocês podem observar, no azul, hoje, a maior parte das empresas está colocada no risco 1% e 2%. E uma pequena partezinha com 3%. Olha como mudou. Uma pequena parte ficou lá no risco 1 e 2, e grande parte das empresas foram para o risco 3. Temos empresas que saíram do grau de risco 1 e foi para 3. Vamos ver isso próximo. Olha aqui, pessoal. Eu estou pegando esse aqui, são as empresas. O que aconteceu com os quinais das empresas? Aumentou em 67% dos quinais. Pessoal, são 1.301 subclasses. Para 866, o fato aumentou. Permaneceu igual para 29% e se reduziu apenas para 4%. Entre eles, os bancos comerciais. Próximo. Pessoal, eu fiz um levantamento rápido, assim, nas empresas de Sorocaba. Eu encontrei apenas uma até agora. Eu fui clientes, empresas que nós temos interesses comerciais. Comecei a avaliar essas questões. Até agora só apareceu uma que ficou na mesma. O resto todos aumentaram. E aqui você vê isso. Tá? Para 27% daquelas que aumentaram, 866 segmentos, 27% triplicou, multiplicou por 3, quer dizer, um aumento violento. Né? Quer dizer, essas que saíram de 1 e foram para 3, jamais vão ter uma redução, uma vantagem pela chegada do FAP. Porque ela pagava 1, foi para 3. Se ela tiver o melhor FAP, ela vem para 1,5. Ela não consegue nem retornar a classe que ela estava. Tá? Para 29%, o FAP dobrou. E para os outros 44%, teve aumento de 50%. Então, foi um aumento significativo.